Olá, nós somos o grupo 4 e hoje nós vamos falar sobre a importância do tratamento e do acompanhamento pós-traumatismos dentários. Nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: a Ana Luísa Moraes, João Ângelo Rodrigues Neto, João Guilherme Cabral de Souza, Luciana Póvoa dos Santos, Thalita Rafaela Silva e o Arley Jorge. O objetivo desse trabalho é propor uma atividade direcionada aos pais e aos responsáveis que ocorra na sala de espera da Clínica de Atendimento a Traumatismos Dentários, da Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da UFMG. Para isso, confeccionamos uma cartilha informativa sobre o assunto, que seria distribuída e explicada ao público. Ao final da apresentação da cartilha, faremos um quiz para avaliar a fixação do conteúdo e resolução de eventuais dúvidas que quem assistiu à palestra possa ter. O título da cartilha é Traumatismos Dentários, a importância do tratamento e do acompanhamento. A cartilha foi organizada no formato de caixas de textos, com figuras ilustrativas e as informações apresentadas de maneira clara e objetiva, isso para facilitar a compreensão por parte do público-alvo. O papel da cartilha é esclarecer a conduta adequada que pais responsáveis devem adotar após o atendimento ao trauma, para evitar possíveis consequências e minimizar os danos que podem ser causados pelo traumatismo dentário. Os traumatismos dentários representam uma das causas mais comuns de procura dos serviços de pronto atendimento odontológico. No entanto, muitos pais responsáveis, depois de receberem o atendimento imediato, não dão continuidade aos cuidados e às vezes não se atentam para sinais indicativos de possíveis complicações. A cartilha foi estruturada em duas partes. A primeira parte ela traz os tópicos principais sobre a importância do tratamento e do acompanhamento dos traumatismos dentários, e a segunda traz imagens de possíveis consequências que podem acontecer após o tratamento e que os pais têm que ficar atentos para que as consequências possíveis sejam minimizadas. No primeiro tópico, abordamos como o trauma no dente de leite pode afetar o dente permanente. Em conjunto com o segundo, que é a colaboração dos pais é essencial, mostramos como que o acompanhamento, a atenção dos pais ou responsáveis após o tratamento do trauma é muito importante, porque pode gerar consequências futuras se não for observado algum tipo de alteração. No terceiro tópico, o que o dentista faz, passamos algumas informações dos procedimentos que são adotados e realizados pelo profissional após o traumatismo dentário para informar qual tratamento será realizado. No tópico 4, é preciso ficar atento às mudanças, explicamos ao paciente qual conduta deve ser realizada se ele notar algum tipo de alteração pós-trauma no paciente. No tópico 5, não se esqueça do acompanhamento, ressaltamos a importância de continuar avaliando o local do trauma e que qualquer alteração encontrada seja informada ao profissional que está acompanhando o caso. No sexto e último tópico, e quando o dente de leite cair, continuamos utilizando uma linguagem mais simples para que pessoas leigas possam entender. Nesse tópico, informamos sobre o período em que o dente descido pode cair e que o acompanhamento do nascimento do dente permanente deve ser acompanhado pelos pais, pois, devido ao trauma, pode haver um retardo da irrupção desse dente. Na segunda parte da cartilha, com o título Fiquem Atentos, trouxemos imagens de possíveis alterações que podem surgir após o traumatismo dentário e que os pais responsáveis devem ficar atentos e informar ao profissional responsável se surgir alguma dessas alterações, para que no futuro evitem possíveis consequências.
Após a apresentação da cartilha, iremos realizar um quiz para fixação do seu conteúdo e esclarecimento de alguma dúvida que os pais ou responsáveis possam ter quanto ao acompanhamento pós-tratamento de traumatismos dentários. O quiz é composto por 10 afirmações que deverão ser respondidas com verdadeiro ou falso pelos pais responsáveis. A primeira afirmação é: o trauma no dente de leite não afeta o permanente, apenas os dentes que estavam na boca quando houve o trauma. Falso. Essa alternativa é falsa, pois os dentes tecidos poderão afetar de maneira direta a irrupção dos dentes permanentes. Então é importante ressaltar aos pais responsáveis a importância do acompanhamento mesmo depois do dente ter sido tratado. A segunda afirmativa é: só é necessário tirar uma radiografia se o dente cair ou quebrar devido ao trauma. Essa alternativa é falsa, pois sempre devemos tirar radiografias, pois muitas vezes poderá ocorrer trauma de estruturas que não estão clinicamente visíveis. Por isso é importante sempre tirar radiografia. A terceira afirmativa é: os pais devem acompanhar e auxiliar a criança na consulta, acalmando e apoiando em caso de mudança estética. Essa afirmativa é verdadeira e ressalta a importância de pais responsáveis participarem de todo o processo de tratamento e no acompanhamento pós-tratamento do traumatismo dentário. A afirmativa 4 é: todas as consequências e complicações do trauma aparecem na hora, não sendo necessário acompanhamento ou estar atento às mudanças. A alternativa é falsa, pois consequências e complicações podem aparecer mesmo após o tratamento do dente descido, e é necessário estar sempre atento a alterações e mudanças, principalmente aquelas que foi abordada na segunda parte da cartilha, na parte de fique atento. A afirmativa 5 é: após o dente de leite que sofreu o trauma cair, não é mais necessário se preocupar ou realizar acompanhamento no dentista. A afirmativa é falsa. Devemos sempre orientar pais responsáveis a trazer o paciente para consultas periódicas e avaliar a evolução do tratamento. A afirmativa 6 é: após o traumatismo do dente de leite, não há com que se preocupar, pois esse dente iria cair com o tempo. A afirmativa é falsa e devemos ressaltar aos pais responsáveis a importância de um bom acompanhamento e observação após trauma, pois mesmo que o dente descido ele vá cair, pode acontecer alterações na irrupção do dente permanente. A afirmativa 7 é: sempre é necessário tratamento de canal nos casos de traumatismos dentários. A afirmativa é falsa e devemos orientar os pais responsáveis que o melhor tratamento será designado pelo dentista responsável. A afirmativa 8 é: o dentista também cuida de machucados na gengiva, bochechas e lábios. Essa afirmativa é verdadeira e devemos orientar os pais responsáveis que, quando houver algum tipo de lesão nessas regiões, eles podem trazer o paciente direto para o tratamento odontológico, sem a necessidade de passar por um médico antes. Afirmativa 9. Em alguns casos, pode ser necessária a extração do dente atingido. Essa afirmativa é verdadeira e devemos sempre informar sobre a possibilidade da necessidade de extrair o dente atingido, pois algumas vezes não será possível manter o elemento. Então, devemos informar previamente aos pais responsáveis e ao paciente sobre essa possibilidade. A 10ª e última afirmativa é: caso apareça fístula, abscesso, dor ou novo episódio de trauma na criança antes do retorno programado, não é necessário procurar o dentista. A afirmativa é falsa. Devemos informar aos pais responsáveis que qualquer alteração ele deverá procurar novamente o dentista responsável ou um centro de urgências odontológicas para avaliar a alteração. Após a apresentação da cartilha e finalização do quiz, nós abriremos oportunidades do público fazer perguntas para solucionar quaisquer dúvidas referentes a assuntos que ainda possam existir.